Ok. Agora está compartilhado. Tá, sim, senhor. Muitas dessas coisas vocês já devem ter visto em microbiologia, pelo menos uma parte, introdução, né? Os antibióticos, principalmente a sua origem aí, né? Um dos primeiros foram as penicilinas e as sulfas, né? Que surgiram há mais tempo. E, do ponto de vista de origem dos antibióticos, eles podem ser naturais, eles podem ser semissintéticos e podem ser sintéticos, né? Os naturais são aqueles que são produzidos por micro-organismos, né? Que faz a sua síntese, que faz a síntese total da molécula, ou por bactérias, ou por fungos. E o exemplo disso é a penicilina, né? A penicilina é natural, ela é de origem natural, né? E a partir das penicilinas, e com o conhecimento da química farmacêutica, foram tentando modificar a molécula, né? E daí, então, aquela molécula que parte é sintetizada pelos fungos ou pelas bactérias, vão para o laboratório e acabam sendo modificadas ou terminadas a nível de laboratório. Então, aí são as semissintéticas. Nós temos, né, as cefalosporinas, que são exemplos de semissintéticos. E tem os antibióticos hoje, né, os que são produzidos totalmente em laboratório. Não participam, né, ou não tem a participação de fungos ou bactérias. No caso das quinolonas, aí, o ciprofloxacino, né, ou também o meropenem, são substâncias sintetizadas em laboratório. Esses antibióticos sintéticos também são chamados de quimioterápicos, tá? Então, quimioterápico se refere aos antibióticos sintéticos. Os antibióticos, eles podem ser... Por favor, como é que é? Biosintéticos? Qual é o nome que o senhor deu aí? Eu não consegui escrever aqui. Sintéticos? Não, o último nome que o senhor deu. Não entendi. Eu não entendi o último nome que o senhor deu para os sintéticos, o outro nome deles. É quimioterápico? Não, esse daí eu escrevi. O senhor falou algum outro nome que eu não consegui escrever aqui. Não, eu dei só exemplo. O ciprofloxacina, né, que é a quinolona, e o meropenem, que é um antibiótico também que é bastante utilizado. Ok, obrigado. Quanto à ação, aí nós temos os bacteriostáticos ou os bactericidas, né? O bactericida, ele pode, em algum momento, ser um bacteriostático. Isso vai depender da dose, da concentração e o tipo de microorganismo. Mas um bacteriostático é aquele que interfere apenas no crescimento bacteriano, né? Ele impede o crescimento, ele não mata a bactéria, apenas impede o crescimento.
Já o bactericida é aquele que vai lá e destrói, ele mata a bactéria. Posso Então, são falar esses. proliferação? Oi? Teria crescimento no entendimento de proliferação, O quê? o bacteriostático. Sim, ele não deixa ter o crescimento. Ok. Ah, os... Oi. Bom dia. O bacteriostático, ele no curto e médio prazo, ele também elimina as bactérias, porque elas também não vivem, quer dizer, elas vão morrendo e não vão reproduzindo, né? Exatamente. Exatamente isso. A vida média da bactéria, ela é curta, né? Então, se ela não pode se multiplicar, aquele foco, ele acaba se extinguindo, né? Por falta de multiplicação, por falta de crescimento. Perfeito, professor. Obrigado, viu? Tá? As bactérias, elas... As bactérias não, desculpa, gente. A segunda-feira passada, não sei se eu cheguei a comentar com vocês que eu não estava, é legal, né? Eu tô com chikungunya. Que merda, hein? Semana inteira. Tá doendo tudo, até o cabelo dói. Tô até meio atordoado de tanta dor. Eu espero que o senhor se recupere logo, professor. Isso aí é muito ruim. Nossa, a minha esposa faz 20 dias que tá ruim, cara. E não passa a dor. Nunca viu uma coisa dessa. Conseguiu ver se não é foco ou aí onde o senhor está ou na casa de vocês? Não, então, sei lá, acho que pegou na chácara, sei lá. Uma merda, viu? Ai, ai. Vamos nessa. O antibiótico, ele para agir na bactéria, ele tem o seu alvo, né? Ele vai atuar em alguma área da bactéria. Então, depende muito do tipo de antibiótico e o seu alvo. Normalmente, né? Estou aqui, nós temos uma síntese, né, dos vários tipos de antibióticos e os seus alvos. Então, nós temos a parede bacteriana, né? E muitos antibióticos têm como alvo a parede. E são antibióticos que nós utilizamos muito. No caso, as penicilinas, as cefalosporinas, a vancomicina, que é um antibiótico que é bastante utilizado em ambiente hospitalar, né? Aí nós temos a parede, a membrana bacteriana, né, que está abaixo da parede, tá? Tem alguns antibióticos que também agem nela, mas são poucos. E depois nós temos antibióticos, né, que agem a nível de DNA, de RNA, né? RNA polimerase, no caso da rifampicina, na síntese e replicação em DNA, vários antibióticos aqui, né? As quinolonas, que a gente usa muito hoje, age aqui. Nós temos também antibióticos que agem a nível ribossomo, né? Tanto na porção 50S quanto na porção 30S de ribossomo, e então interferindo na síntese de proteínas, né? Então, vários antibióticos que a gente usa interferem na síntese proteica. E nós também utilizamos ainda hoje, em menor escala, mas a gente ainda usa,
né? Os fármacos que interferem no metabolismo do ácido fólico. As bactérias, elas precisam sintetizar o seu ácido fólico, né? Ela precisa, porque ela não vem, o nosso ácido fólico vem da alimentação, a bactéria não. Então, ela precisa sintetizar o seu próprio ácido fólico. E aí, no caso, né, alguns antibióticos interferindo a nível de ácido fólico, tá, vai também contribuir para a eliminação da bactéria. No caso, seria um bloqueador dessa síntese, o fármaco ele bloqueia, né? Ele vai evitar que a bactéria sintetize o ácido fólico. Ok. Obrigado. Muito bem. Então, esses são os alvos, né, dos antibióticos. O que nós vamos começar a falar agora, né, as penicilinas, o seu alvo é a parede. A parede é bacteriana. Gente, aí tem várias classificações, tá? Isso aqui a gente não se atenha, certo, a isso, não, isso aqui é besteira, tá? Mas só para vocês saberem, né, que existem várias classificações dos antibióticos, tá? As penicilinas que a gente vai falar agora, ela entra nessa classificação aqui, dos beta-lactâmicos. Então, todo antibiótico derivado da penicilina que mantém o anel lactâmico, né, na sua estrutura química, tá? Ele é derivado aqui, tá, do beta-lactâmico. Gente, só um minuto. Desculpa, gente. Então, o que nós vamos falar agora, aí entra os beta-lactâmicos. O varejo vai ligar aí embaixo, tá? Aí vocês passam tudo o que está acontecendo, por favor. Tá, eles vão ligar nesse telefone? Vão ligar aí, tá? Beleza, valeu. Falou, tchau. Derivados de açúcares, também outras classes. Então, a gente vai pegar alguns representantes dessas classes para a gente tá falando, né? No caso aqui, a claritromicina, a gente usa muito, a azitromicina, né? Os aminoglicosídeos,
os propionatos, né? Então, as penicilinas, que é o nosso foco. O nosso foco. No caso, Agora, a penicilinas, ela entra na classe de todos aqueles que o senhor mostrou, ou só entra na classe dos beta-lactâmicos? beta é lactâmico. Ok, obrigado. Beta-lactâmico. As penicilinas, né, a gente vai falar delas. A penicilina é a penicilina G, que é a benzilpenicilina, tá? Você tem penicilina G. Ela se apresenta de uma forma de sal, alcalino sódico ou potássico, né? E ela é inativada em pH fracamente ácido ou alcalino. Então, só por isso daqui, a gente já vê que a penicilina em si, ela não pode ser administrada por via oral, né? Porque ela é inativada no pH gástrico. A penicilina, ela é bastante utilizada na forma de unidades, né? Uma unidade corresponde a 0,6 microgramas de penicilina. 1 miligrama de penicilina corresponde a 1.670 unidades. Então, você vê que as penicilinas que a gente usa, ela é mais em forma de unidade, né? Aí, o nome comercial que muita gente já deve conhecer, ou ter ouvido já falar, a benzetacil, né? Famosa. A gente tem aí no mercado ela em 1.200.000 unidades, por 2.400.000 unidades, né? Então, ela é representada em unidades. Existe a penicilina G natural, ela é rapidamente eliminada. A meia-vida dela é muito curta, em torno de 4 horas. Em razão dessa penicilina G natural, ela ter essa meia-vida muito curta, é que levou a processos, né, que permitissem uma transformação e fazer com que ela tenha uma ação mais prolongada. Então, a partir dessa penicilina G natural, e que ainda é usada em hospitais, e quem vai fazer estágio, vocês vão ver, né, o uso dela, mas a partir dela surgiram outras penicilinas com a intenção, então, de fazer, né, com que aumentasse a meia-vida dela. Porque essa penicilina, a natural, a meia-vida é muito curta, é apenas em 4 horas. A partir disso, né, a partir, então, da penicilina natural, eles começaram a trabalhar para tentar aumentar a meia-vida. E aí começaram a associar a penicilina natural à procaína. A procaína é um anestésico, né? Mas que tem uma ação vasoconstrictora. Então, a hora que você associa a procaína à penicilina, essa ação vasoconstrictora dificulta a absorção, diminui a absorção. E aí ela vai sendo absorvida mais lentamente, né? E com isso, então, o tempo de ação e de permanência dela vai aumentar. Ela é comercializada, tá, na concentração de 300.000 unidades,
e também tem a de 600 mil. Só que nisso daí provocou uma preocupação na clínica, né? Porque a penicilina procaína, a hora que você associa toda ela à procaína, a hora que você faz a aplicação, ela não consegue ter um pico de ação, porque vai fazer aquela vasoconstricção, né? E o que está associado à procaína vai sendo absorvido de uma forma lenta. Então, ela não consegue ter um pico, ela chega lentamente na circulação. E dependendo de algumas infecções, você precisa ter um pico. E aí, para amenizar esse risco, né, e provocar um pico na concentração na hora da aplicação, eles acabaram associando a penicilina procaína, tá, associada. Então, presta atenção nisso, gente. Tem a penicilina associada à procaína e, junto com ela, uma penicilina livre, sem estar associada à procaína. Tá? Então, a hora que você faz a aplicação, vai as duas. A que está associada à procaína e a que está livre. A que está livre, ela consegue o quê? Se difundir mais rapidamente e vai para o sangue, enquanto que a outra vai indo mais lentamente. Então, essa foi uma forma deles conseguirem fazer com que a penicilina procaína chegasse de uma forma mais rápida na circulação. Pode repetir, por favor, essa última parte, quando faz essa administração mista da penicilina livre com a penicilina associada à procaína. Qual que chega mais rápido, que o senhor falou? É a associada? Não, a que chega mais rápido é a livre, porque a que está associada à procaína, ela vai ter uma absorção lenta. A que está livre, ela vai rapidamente para a circulação. Então, ela consegue ter um pico. Ah, entendi. E aí a outra vai sendo absorvida lentamente, mantendo mais aquele pico. Entendi. Uma é para garantir o pico e a outra é para manter o efeito. A concentração. Concentração. Ok, obrigado. Mas com tudo isso, ainda a meia-vida desses fármacos ainda acabavam sendo uma meia-vida um tanto curta. Vamos supor, a procaína e 300, muitas vezes você precisa de 2 doses ao dia. Aí fizeram a de 600, né? E ela consegue se manter aí por mais aproximadamente 24 horas. E aí tem algumas infecções em que você precisa, né, de uma dose maior, mas que você precisa de mais tempo de ação. E aí surgiu a penicilina associada a moléculas de benzatina, onde é combinada 2 moléculas de penicilina com uma de benzatina, né? E aí forma, então, uma macromolécula que libera lentamente a penicilina no local da injeção e promove níveis circulantes de penicilina por dias. Então, essa forma de penicilina benzatina é que conseguiu, né, manter níveis séricos de penicilina por mais tempo na circulação. A gente mantém aí, em média, de 21 a 28 dias essa penicilina
na circulação. Só que tem um detalhe. A penicilina benzatina, ela não consegue manter um pico também alto na concentração, tá? Ela entra, ela sofre absorção, né? Ela se mantém um pouco altinha e vai mantendo aquele nível mais baixo na circulação. Enquanto a penicilina, a procaína, ela tem um pico. Depois ela mantém aquele pico por mais tempo, depois ela cai. Enquanto a penicilina natural, AG, que é pura, ela tem um pico alto. Ela tem um pico, mas rapidamente ela cai. Deu para perceber a diferença das três, gente? Vocês conseguem associar? Vocês estão me enxergando bem? Enxergando, estamos sim. Então, vejo que nós temos agora 3 tipos de apresentação. As 3 são penicilinas. Tá? Temos a penicilina G, é natural. Essa é usada somente intravascular, ambiente hospitalar. Ela é pura, que tem a meia-vida curta, né? Na hora que você aplica ela, ela tem um pico rápido, vai lá em cima a concentração plasmática, mas ela cai rapidamente. A meia-vida dela é curta. Ok? Essa penicilina foi associada à procaína. Então, ela consegue ter um pico não tão alto quanto a natural, não tão alto, mas consegue ter um pico. Esse pico é mantido por umas 6 horas a 12 horas e depois ele cai. Aí vem a benzatina. Ela não consegue ter pico. Ela vai para o sangue com uma concentração baixa e mantém essa concentração por muitos dias. Certo? Tudo bem? Então, tem... Então, a penicilina benzatina, algum tipo de infecção, onde você requer picos elevados do antibiótico, a benzatina não adianta, que ela não serve para isso, né? A gente vai comentar sobre isso. E como que essas penicilinas, como que ela age? Como que ela age na bactéria, né? Que ela mata a bactéria. A parede celular bacteriana é formada por peptídeos glicanos, né? Então, aonde forma uma série de peptídeos horizontais e verticais. Essa conformação de peptídeos, tá, na parede bacteriana dá uma resistência à parede. A parede fica forte, é resistente. E por que ela precisa ser forte e resistente? Porque a bactéria, no seu interior, ela tem uma pressão osmótica muito alta. Então, a parede precisa ser firme. E esses peptídeos glicanos, a sua estrutura é que confere à bactéria a resistência à parede. Muito bem. As bactérias, elas estão em processo constante de multiplicação. Certo? Então, a hora que você faz uso da penicilina,
a penicilina ela acaba entrando nessa parede bacteriana e a parede, no seu processo de construção, na multiplicação, na divisão bacteriana, a penicilina ela acaba se ligando a pontos específicos da parede desses peptídeos glicanos. Ela se liga a estruturas que nós chamamos de proteínas fixadoras de penicilina. Então, ela se fixa a essas proteínas. E aí, a bactéria acaba formando a parede, né, para aquela bactéria nova, só que essa parede ela tem na sua estrutura as penicilinas encaixadas nesses peptídeos glicanos. Só que as penicilinas encaixadas aí, ligadas, são pontos fracos para a parede. Não suporta a pressão osmótica dentro da bactéria. E acaba quebrando, acaba se soltando. E aí a bactéria acaba morrendo por lise, por quebra da parede. Tá? Então, inibe a síntese da parede celular em crescimento, causando sua lise osmótica. Tá? Justamente é por isso, porque ela acaba se quebrando. Né? Aonde deveria ter apenas o peptídeo glicano, agora tem a penicilina junto. E aonde a penicilina ela está, aquela parte fica frágil, não suporta a pressão interna da bactéria. E aí ela se rompe e a bactéria morre por quebra. Deu para entender, gente? Tranquilo. Então, as penicilinas em si, elas fazem isso, tá? Aqui está falando em inativação de enzimas, tal, mas isso aqui é mais para cefalosporinas, que a gente vai falar já já. Então, as penicilinas, elas atuam mais a nível da parede, ligando-se a essas proteínas fixadoras, tá? E acaba interferindo também, né, de uma certa maneira, em alguns passos na construção da parede celular. Bom, a grande questão dos antibióticos é a resistência, né? A gente vive isso no nosso dia a dia, né? A gente vive isso todo santo dia, infelizmente, né? A resistência é bacteriana. Professor? Oi. Só uma dúvida. Essa aula inteira vai ser focada na penicilina? Sim, as penicilinas. Então, tudo que eu falar de resistência, de qualquer outro assunto, vai ser relacionado à penicilina, né? A penicilina. Ok, a penicilina. Obrigado. Então, as penicilinas, quando você passa a utilizar as penicilinas, né, elas acabam servindo também de estímulos, né, para as bactérias se defenderem. Né? E aí, muitas bactérias acabam sendo estimuladas, né, a produzir meios para se proteger. E as penicilinas estimulam muito as bactérias a produção de enzimas
chamadas enzimas beta-lactamases, que são enzimas, né, que vão agir sobre o anel beta-lactâmico, que é a parte central das penicilinas. Essas enzimas, elas atuando no anel beta-lactâmico e quebrando esse anel beta-lactâmico, ela inativa a penicilina. Então, uma das formas de resistência às penicilinas é inativação enzimática pelas beta-lactamases. Os estafilococos, bactérias gram-negativas, né, abrem o anel beta-lactâmico. E a penicilina, a ação farmacológica dela depende desse anel. Se quebrar, abriu esse anel, perde-se o efeito do antibiótico. Tem bactéria que entra em contato com o antibiótico e reconhece, ela sabe que a penicilina, para chegar ao seu alvo, para se ligar àquelas proteínas ligadoras, ela precisa penetrar na parede bacteriana. Ela tem que entrar. É lá dentro da parede que ela vai encontrar o seu alvo. Então, muitas bactérias acabam modificando a permeabilidade da parede para que a penicilina não consiga mais entrar, penetrar. E aí ela não encontra o seu alvo. E aí perde-se o efeito. Ok? Então, essa é uma outra forma de resistir. E existem mais formas. Alguns tipos de bactérias, quando entram em contato com o antibiótico, acaba alterando aquelas proteínas ligadoras, alterações conformacionais nas proteínas. E aí, então, a penicilina não consegue mais reconhecer o seu alvo. Ela chega a penetrar na membrana, a parede, né, desculpa, mas não consegue reconhecer o seu alvo pela modificação das proteínas ligadoras. Então, aí passa a ter uma baixa afinidade. No caso dos Staphylococcus aureus, eles fazem isso. E existe também o fenômeno de tolerância, né, que é o aparecimento de enzimas defeituosas, os pneumococos. Então, a resistência bacteriana, existe vários mecanismos, né, que a bactéria aprende a se defender para resistir à ação do antibiótico. Eu não entendi muito bem esse último efeito de tolerância. Como assim enzima defeituosa? Acaba aparecendo enzimas, tá? Fora do normal, fora das enzimas que ele produz, e essas enzimas defeituosas na parede acaba não fazendo a transformação adequada, né? Acaba não se ligando adequadamente a pontos estruturais, modificando a estrutura da parede, aonde a penicilina ela não reconhece. Entendi. Agora entendi. É por não reconhecimento. Os peptídeos glicanos, para se ligarem e formar aquela parede, eles precisam de enzimas, né, que formam aqueles peptídeos glicanos. E aí, essas enzimas que acabam sendo defeituosas
modificando a estrutura. E aí, então, a penicilina não reconhece também. Entendi. Obrigado, professor. Então, gente, esse anel aqui, tá? Que é o anel beta-lactâmico. Esse anel é que tem afinidade às proteínas ligadoras, né? Então, a quebra desse anel é que perde-se o efeito do antibiótico, tá? Algumas características cinéticas, né? A penicilina, ela chama também de penicilina cristalina, né? Ela é forma de cristal, ela é instável em meio acentuadamente ácido e básico, que a gente já comentou. Entretanto, é estável e aumenta a sua atividade em meio ligeiramente ácido, tá? Ligeiramente ácido. É o que acontece, né, em processo inflamatório. A absorção oral é pequena e irregular, por isso que ela é somente administrada pela via parenteral. A aplicação intramuscular é absorvida rapidamente, mas sua eliminação também é rápida, em torno de 4 horas. A administração, método gota a gota contínuo, dissolvida em soro, glicosado ou fisiológico. Isso aqui é que se usa muito em hospitais, né? O mais utilizado é pegar a penicilina, a natural, é dissolvida em um soro, glicosado ou normal, e você deixa ela lá, infundida na veia, no processo de gota a gota. Então, aí ela vai sendo administrada gota a gota, tem um tempo para fazer aquela administração e mantendo ela na circulação. A procaína, como a gente já falou, ela tem uma ação mais prolongada que a natural, né? E ela só pode ser administrada intramuscular. Ela também tem uma absorção rápida e uma eliminação mais lenta. A procaína, ela é disponível, né? Eu já disse para vocês, em 300 mil unidades e também em 600, tá? Onde nós temos 300 mil de penicilina G, procaína, e 100 mil de penicilina cristalina. Lembra, eu comentei com vocês que a procaína, ela é associada à procaína e junto com ela vai a penicilina a natural livre, né? Para chegar mais rápido até o sangue. Então, é isso que eu estou falando aqui, ó. 300 mil unidades de penicilina procaína e 100 mil de penicilina cristalina, que é a penicilina G pura, para obter níveis mais rápidos no sangue. Então, parece que deu a entender que a administração é sempre essa associada. A procaína, sim, sempre. A procaína. Lá atrás, a gente estava falando a natural. Aqui, ela é pura. Tá? Que é aplicada, mas é na veia, no método gota a gota. Então, essa aqui é penicilina G, a cristalina, que é a natural. É sozinha, pura. Essa aqui é penicilina associada à procaína. Então, temos ela associada à procaína e, junto com ela, a penicilina
a penicilina pura, sem estar associada à procaína. Ah, entendi. O senhor falou que quando for a pura, vai ter que ser aproximadamente 100 mil unidades. E quando for associada, é confuso isso, nossa senhora. Tem a pura, que é feito na veia, no gota a gota. Aí tem associada a procaína. Só que essa associada à procaína, lembra que eu falei que a absorção dela é lenta. Então, ela precisa ser associada à penicilina pura, para que essa pura seja absorvida mais rápida. Então, ela chega mais rápido até o sangue para manter um nível mais alto no sangue. Então, a procaína é a penicilina associada à procaína mais penicilina pura juntas. Então, é as duas juntas. Ah, ok. Obrigado, professor. E tem a penicilina, então, que eu já falei para vocês, a benzatina, né? Que é pouco solúvel, administrada intramuscular e mantém níveis plasmáticos por dias, 21, 28 a 30 dias, dependendo da dose que você usa. Aqui, gente, vale uma observação, tá? O aumento da dose não provoca elevação significativa da concentração sanguínea, mas sim o alongamento do tempo de circulação. Então, vamos supor, eu vou administrar a benzatina 1.200.000. Eu tenho um pico. Se eu administrar 2.400.000, eu vou ter o mesmo pico. Só que a 1.200.000, vamos supor que ela fica por 15 dias. A 2 milhões, ela vai ficar 30 dias. Tá? Mas o pico, a concentração plasmática não muda, é o mesmo. Tá? É isso, então, que a gente está falando aqui. A penicilina G pouco é metabolizada no fígado, né? E ela é metabolizada em pus, porque tem enzimas. Então, gente, em processo purulento, tá? A penicilina, ela não funciona muito bem. Abscessos, ela não trata abscessos, porque no pus, tá? Tem muitas enzimas que acabam quebrando a penicilina. Ela não chega a ter a sua atividade completa. Professor? Oi. Atravessando um pouco o assunto, mas esse fenômeno do pus absorver o fármaco ocorre também com anestésicos locais? Pus? É. Não. O anestésico local, o que vai interferir a sua ação, é o processo inflamatório. Inflamatório. Porque no processo inflamatório, há uma modificação de pH. E aí, o anestésico, quando chega lá e pega aquele pH ligeiramente ácido do processo, ele vai ionizar. E aí, ele não consegue atravessar a membrana e ele não consegue ter atividade. Tá? É por isso que, em processo inflamatório, o anestésico, ele não pega. Entendi, professor. Muito obrigado, viu? Então, a penicilina é rapidamente eliminada por secreção ativa dos túbulos, né? É contorcido, é proximal. Em torno de 80% é eliminada pelos túbulos, por processo de secreção. E 20% por filtração.
favor, gente. Pacientes com anúria aumenta a meia-vida em até 10 horas. Então, em pacientes que tenham algum comprometimento renal, tem que fazer o ajuste de dose, né? Porque você pode ter um comprometimento aí. Pode-se usar também uma substância que já foi muito utilizada antigamente. Hoje já não precisa tanto, porque nós temos outros tipos de penicilinas, de antibióticos, né, que têm a meia-vida mais prolongada. Mas, anos atrás, não se tinha esse arsenal todo que nós temos hoje. E a gente precisava manter a concentração da penicilina por mais tempo, né, prolongar o tempo de ação dela. E aí usava-se, então, recursos, né? E um desses é a probenicida. A probenicida é uma substância que bloqueia a secreção das penicilinas. Então, ela não deixa a penicilina sofrer a secreção. Automaticamente, pela a filtração ser baixa, a meia-vida desse antibiótico é aumentada. Então, se usava muito a penicilina associada à probenicida, apenas para aumentar a meia-vida da penicilina. Você falou que isso era no passado? Sim. E por que não é mais feito hoje isso? Ou não é tão feito assim? Hoje não há a necessidade dessas artimanhas, porque hoje você tem outros tipos de antibióticos, até mesmo derivados da penicilina, que já tem a meia-vida maior, entendeu? Então você não precisa mais estar usando esse tipo de recursos. A gente usava a probenicida aí há 30 anos atrás. Quando eu comecei a trabalhar em farmácia, nossa, a gente usava muito isso daí. Tá? Então, hoje praticamente você não vê mais esse uso, né, pelo aparecimento de novos antibióticos, e que foram, então, suplementando essa utilização. Obrigado. As penicilinas, elas são utilizadas ainda hoje, né, principalmente em tratamento de sífilis, né, não neurológica, de outras treponematoses, nas quais é necessário manter a penicilinemia prolongada, embora não seja necessário níveis séricos elevados. Então, veja aqui, o tratamento de treponemas, né, no caso da sífilis, você precisa o quê? Você precisa manter a penicilina sérica, né, por tempo prolongado, mas não precisa ter picos altos. Tá? O que você precisa ter é manter ela no sangue por longo período. Então, nesse caso, as penicilinas, né, a bezetacil, tá, a gente usa muito ela para esse caso hoje. Tá? E o outro exemplo é o uso profilático, né, da penicilina em casos de pacientes que sofreram um surto agudo de febre reumática. Então, é usado a benzatina, 1.200.000 a cada 3 ou 4 semanas. Se vocês forem pegar aí consensos, né, de reumatologia, tal, diretrizes, já houve vários apontamentos para que essa indicação caísse
de 4 semanas, 3, 4 para 2. Então, se fazer o uso a cada 15 dias. Isso em razão de possíveis aparecimento de resistência e tal. Mas, quem já tomou a benzetacil sabe que é dolorida. Hoje já nem tanto, mas ainda é dolorida. Dói muito. E os pacientes acabam tendo trauma disso daí. Você imagine você ter que tomar, tá, a benzetacil de 15 em 15 dias, por 4 anos, por 5 anos, como é o caso da febre reumática. Então, eles têm medo que, se você forçar esse uso mais curto, que muitos pacientes acabam rejeitando e abandonando o tratamento. Por isso que é mantido ainda a profilaxia no caso de 4 semanas. No caso mais grave e tal, até 3, tá? Mas a benzetacil ainda é usada para isso, tá? A gente usa ela hoje ainda para isso daí. A penicilina benzatina não deve ser usada no tratamento de erisipela, pneumonia, gonorreia, feridas traumáticas e na profilaxia do tétano. Por quê? Tá, porque essas patologias, tá? Essas infecções, elas requerem um nível tissular alto, né? E a penicilina, o nível dela é baixo. Então, será insuficiente, tá, para erradicar a causa, a infecção. Então, ela não deve ser usada para isso. A penicilina G, a procaína, está mais indicada para esses casos, tá? Aqui acima, porque ela possui níveis mais altos no sangue, 300 de 12 em 12, ou no caso, 600 a cada 24 horas. E mesmo utilizando, tá, aqui, é possível ocorrer falha terapêutica. Por que falha? Por causa das beta-lactamases, né? Você pode dar chance à bactéria produzir beta-lactamase e aí ela vai inativar o antibiótico. Tudo bem, gente? Bom, a penicilina, a procaína, pode ser utilizada em pneumonias pneumocóxicas, né, comunitária, na dose de 300 a 600 unidades, 1000 unidades, por via intramuscular a cada 12 horas, em geral de 7 a 10 dias. Agora, gente, vocês imaginam só, você tratar uma criança de meses de vida, ou de 1 aninho, 2 aninhos, com uma pneumonia, você ter que aplicar essas injeções no bumbum a cada 12 horas, ou mesmo que seja a cada 24 horas, por 10 dias. É triste, tá? Eu vivenciei isso, tá? Eu passei por isso. E muitos outros colegas, né, da minha faixa aí, passaram por isso. A gente não tinha outra alternativa, né? Hoje, né, graças a Deus, existem outras alternativas, né? Como o caso aqui, a preferência hoje pela amoxicilina. Quando surgiu a amoxicilina, nossa, mudou tudo, né? Mudou.
né? Então, hoje, a amoxicilina pode ser dado por via oral, né? E aí a gente elimina esse sacrifício que era aqui, né? Dar o antibiótico, tratar a pneumonia, tá? Com esses fármacos. Toxicidade. Elevado índice terapêutico e atóxica para o homem. Tá? As penicilinas, gente, são fármacos bastante seguros, mesmo em altas doses, tá? Bastante seguros. As penicilinas orais alteram a microbiota bacteriana do intestino. Pode, então, desencadear distúrbios gastrointestinais, em alguns casos, superinfecções por micro-organismos não sensíveis à penicilina. Agora, o que pode acontecer, tá, são as reações de hipersensibilidade. Isso acontece, né, com as penicilinas, de 1 a 10% dos pacientes. Registra-se taxa de morte em 0,02% dos pacientes hipersensíveis. Então, a taxa é muito baixa, ainda bem. A reação de hipersensibilidade após a administração oral, tópica ou sistêmica de vários tipos de penicilinas. Às vezes você tem alguma reação alérgica, fala, puta, mas eu nunca tomei isso, né? A gente não pode se esquecer que a gente pode se sensibilizar a esses antibióticos através da alimentação, né? Carne, né? Essas coisas. E aí existem os tipos de reações de hipersensibilidade. Tem aquelas que são imediatas, que aparecem até 30 minutos. Essas são as perigosas, tá? Ocorre a liberação maciça de histamina, então dá a urticária é gigante, um extravasamento muito grande, com formação de edema, angioedema, a transformação do rosto, né? Aumento de volume de lábios, da língua, da face, rinite, asma, broncoconstricção, edema de laringe, anafilaxia com hipotensão e, se não socorrer rápido, morte, tá? Então, isso aqui é muito perigoso, aquela que aparece rapidamente. Tem as reações aceleradas, que aparecem de 1 a 72 horas. São menos perigosas, né? Pode causar também edema de laringe e tal, eritema, plurido, urticária, angioedema também pode dar, né? Aquela alteração do rosto, rinite, além de edema laríngeo. Mas isso aqui, gente, é menos perigoso, né? E tem aquelas tardias, que muitas vezes a gente nem associa ao uso das penicilinas. Ela aparece após dias ou semanas que você já utilizou. E são as mais frequentes. Então, pode dar uma erupção, urticária, né? Associada com atralgias, com dores nas articulações, angioedemas. E você, às vezes, você nem se lembra, né? Você nem faz a associação que você já usou a penicilina há 10 dias atrás, há 15 dias, tá? E depois que aparece esse tipo de sinal, tá? Então, são as tardias. Lembrando que as mais perigosas são as imediatas. Ok? E existem algumas interações medicamentosas que precisa se tomar cuidado.
penicilinas e aminoglicosídeos. Aminoglicosídeos, a gente vai falar numa outra aula, né? A garamicina, a gentamicina, né? Não podem ser associados no mesmo recipiente, pois elas são desativadas, tá? Uma reage com a outra estruturalmente, comprometendo a eficácia das duas, tá? Então, não pode associar. A associação de antibióticos na clínica é muito comum, gente, se usa muito isso. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Penicilina e aminoglicosídeos não podem ser postos juntos. Pode até utilizá-las, mas aplicação separada, completamente separada. Penicilinas e contraceptivos. Diminui a ação dos contraceptivos, tá? Porque as penicilinas alteram a flora intestinal, acelera o trânsito intestinal. Os contraceptivos, eles fazem aquele ciclo enterohepático, né? Vai para o fígado, vai para a bile, para o intestino, depois volta, e vai para a circulação, e volta de novo. E no uso das penicilinas, com o aumento do trânsito intestinal, o contraceptivo ele não consegue ser reabsorvido. Então, você acaba perdendo muito o contraceptivo no processo do ciclo enterohepático. Então, a concentração plasmática dele cai. A neomicina oral, a gente não usa mais, né, ela hoje, mas ela reduz a absorção da penicilina V, a gente não usa mais. A biodisponibilidade do atenolol é reduzida quando se administra simultaneamente ampicilina por via oral. A atenolol é um beta-bloqueador, então ele vai ser, a biodisponibilidade dele é reduzida quando se usa a ampicilina por via oral. Então essas são algumas interações, tá? E a gente para aqui hoje, gente. Já falei demais hoje.